Muito bom dia, bom sábado, que Deus te abençoe aí onde você estiver. Estamos começando mais um estudo da nossa lição e que possamos aqui ser abençoados por Deus, iluminados por Ele, e cada conversa que tivermos aqui seja para a honra e glória de Deus. Ainda estamos confinados, ainda estamos em quarentena, mas a igreja somos nós. Você é a igreja, nós somos a igreja e nós temos que mostrar a igreja para as pessoas agora. É uma oportunidade muito grande que nós temos de mostrar verdadeiramente que nós somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Que você possa ser usado por Ele, que todas as suas ações, todo o seu movimentar, seja para a honra e glória de Deus. É hora de você fazer diferença, de você doar um alimento, de você fazer diferença na vida de um irmão que é do grupo de risco, você abençoar, ir no mercado para ele, ir na farmácia para ele. É hora de você mostrar que nós somos um povo pequeno, mas muito feliz para a honra e para a glória de Deus. Estamos aqui para mais um estudo da lição e hoje eu tenho aqui comigo dois amigos lá da igreja de Itapeva. O Edson, que é um dos nossos líderes lá. Edson, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. Ele já avisou que ele não é muito tecnológico, mas a gente vai pressionar ele aqui em algum momento. Mas obrigado, Edson, por ter vindo. E a Isabelle, é a nossa primeira jovenzinha, nossa primeira adolescente que está aqui com a gente, mas vai estudar a lição dos adultos. Ela está aqui com a gente aqui. E a Isabelle, ela é uma das nossas pregadoras. Ela faz parte da nossa escala de pregação no distrito. Ela tem frequentado alguma das nossas igrejas, tem pregado. Eu não sei se você faz parte do nosso distrito, você que está nos assistindo aí. Mas se você não fizer e quiser convidar a Isabelle para pregar na sua igreja, pode convidar que o Edson leva. A Isabelle é filha do Edson. Isabelle, obrigado por você ter vindo também. A igreja tinha se programado, mas Deus ele fez outra programação, né? E na programação da igreja nós tínhamos pregadores para todas as igrejas preparados, e uma das pregadoras aqui do distrito seria Isabelle. E aí eu fiz a escala, eu escolhi os pregadores. Eu não escolhi o Edson. Eu falei assim: Edson, você não vai pregar em lugar nenhum, você vai ser motorista. Então durante uma semana o Edson ia ser o motorista da Isabelle, levando ela para pregar. Então se você quiser convidar a Isabelle para pregar, pode convidar, que ela aceita. Você aceita, Isabelle? Aceita. Ela aceita. Queridos, estamos no terceiro tema da nossa lição. Estamos vendo os detalhes da Palavra de Deus, como estudar a Palavra de Deus, como entender aquilo que foi escrito. E nessa semana nós estudamos como que era a visão de Jesus com relação às Escrituras, com relação à Bíblia, e qual era a visão dos discípulos também. É muito importante entendermos, nós como adventistas, nós sempre frisamos que toda a Escritura é inspirada por Deus, e nós vamos ver durante essa semana esse detalhe, que a Escritura, que a Bíblia que era usada por Jesus e pelos discípulos, é o Velho Testamento. E eles citam em vários momentos esses escritos. Então nós vamos ver daqui a pouco alguns desses detalhes e que você possa nos acompanhar aqui nesse estudo. Se você tiver algum comentário, tiver alguma pergunta para fazer, alguma interação, você pode colocar aí nos comentários, que eu vou ver se consigo acompanhar aqui. E se tiver alguma pergunta, a gente vai interagindo aqui. Tá ok? Só lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, nós teremos um culto especial na TV Novo Tempo. 11 horas nós teremos o nosso culto, o culto divino na TV Novo Tempo. E amanhã, às 20 horas, nós teremos o culto de domingo direto lá da Associação Mineira Sul, com o pastor Josias. O pastor Josias é nosso MIPS, da Escola Sabatina, Ministério Pessoal. Ele é um pastor fantástico, ele vai trazer a mensagem amanhã às 20 horas. E na quarta-feira, a nossa live, o nosso culto de oração, eu estarei trazendo a mensagem, você também é nosso convidado.
Assim que terminar aqui e eu for embora para casa, eu vou colocar essa nossa lição aqui no YouTube, lá no meu canal do YouTube, e vou espalhar também aí pelos grupos. Compartilhe tanto agora do Face quanto lá no YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas e entender melhor da palavra de Deus. Mas agora nós teremos um momento de oração com Edson. Bom, vamos orar? Querido e amado Pai, estamos aqui nesse dia santo, que é um dia de sábado. Sei que não estamos da forma que gostaríamos de estar, de reunidos entre igreja, entre irmãos. Não estamos nessa situação. Mas o Senhor tem nos abençoado até aqui, tem cuidado de cada um de nós até aqui, Senhor. Pedimos aqui também nesse momento, nos acompanhe na lição da Escola Sabatina. Nos traga o poder do Teu Santo Espírito para que nós entendamos ela da melhor forma possível. Porque a palavra de Deus, ela tem que viver e morar dentro de nós, Senhor. E agora eu te peço que esteja com cada irmão que está no Teu lar e que esteja assistindo a cada um de nós também. É o que nós pedimos, agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero já começar. Eu tenho falado que a nossa conversa aqui da lição é uma conversa mesmo, não é perguntas e respostas. Mas apesar de eu falar que não faço pergunta, eu acabo fazendo. Eu não me seguro. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu fiz na semana passada para o Marcos e para o Diego. Como é que é o processo de vocês de estudo da Bíblia? Como é que vocês fazem para estudar a Bíblia e também para o preparo do sermão? Meu processo de estudar a Bíblia é assim. Às vezes eu pego o espírito de profecia, os novos que chegaram, e às vezes eu marco as partes que eu mais gosto, e daí, dessas partes que eu gosto, que eu estudo mais, eu tiro o meu sermão. E o meu sermão, ele é baseado em... Assim, às vezes eu gosto de fazer uma história completa, mas às vezes eu tiro só de uma parte. E aí eu pego o dicionário bíblico, que a minha mãe tem, e de lá eu tiro a palavra que eu não entendi e especifico na minha pregação. Costumo estudar assim. Você, Edson? Então, na verdade, até muitas vezes eu me corrijo nessa situação, porque o que acontece? Eu gosto muito do Espírito de Profecia. E eu leio muito o Espírito de Profecia. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tiro mais conteúdo do Espírito de Profecia e aí eu tenho que buscar isso na Bíblia. Mas aí eu falo, deveria ler mais a Bíblia talvez. Eu vejo assim em mim. Mas só que eu vejo que também que muitas coisas que eu faço eu encaixo. Então praticamente eu pego do Espírito de Profecia aquilo, aí você abre isso na Bíblia e aquilo se torna muito mais claro, com mais conteúdo, né, daquilo que você estudou. Porque muitas vezes você pegou aquele verso isolado da Bíblia, você não compreende como você deveria compreender. E quando você busca no Espírito de Profecia, ele traz uma dimensão muito maior. E assim a gente sempre toma um cuidado também para não ir para o lado do extremismo, né? Eu prezo sempre ter equilíbrio, temperança naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente trabalha, principalmente pelo fato de nós estarmos sempre à frente da igreja, né? Como ancião da igreja, a gente sempre se precaver mais, toma um cuidado especial para a gente não fazer algo errado, né? Não falar algo errado. E na verdade eu sempre busco no sermão exatamente isso, tanto a Bíblia e também em partes o Espírito de Profecia também, que eu uso bastante. Eu comentei na semana passada o meu processo de estudar, e eu tenho falado nas igrejas no momento de pregação, em alguns momentos, que eu quando estudo a Bíblia eu meio que me teleporto ao local, né? Isso me dá eu consigo sentir, eu consigo perceber as coisas ao redor e eu consigo entender melhor o texto. Uma outra coisa que eu faço é ler o mesmo texto em Bíblias diferentes, com traduções diferentes, com linguagem diferente. Isso daí me ajuda a clarear as ideias e entender melhor o texto.
Eu uso também os aparatos dessas bíblias de estudo, que traz ali os comentários geográficos, arqueológicos. Eu uso também o comentário bíblico adventista. Aqueles que estão acompanhando as lives de quarta-feira, eu estou fazendo agora do meu escritório. As 2 primeiras eu fiz aqui e as outras eu fiz lá do escritório. Pode ver atrás tem na parte de baixo, tudo vinho ali, os livros de Ellen White, né? Os livros de Ellen White estão ali, e na prateleira de cima o comentário bíblico adventista. Então eu vou ali. Às vezes algumas pessoas me mandam alguma pergunta e a gente tem ali a resposta, mas a gente quer conferir alguma coisa. Eu corro para lá, pego o comentário bíblico adventista, eu comparo, eu vou nos escritos de Ellen White, por exemplo. Se eu estou pregando sobre um personagem do Velho Testamento, eu sei que na série Conflito, né, que são esses novos que você falou, que chegou, uma linguagem nova também, eu vou ali saber ler a história dele. Como é que foi a história dele, o que Ellen White falou sobre ele. Eu leio na Bíblia, depois eu vou lá, eu vejo no comentário bíblico adventista o que eles estão falando. Se é do Evangelho, eu vejo se essa história se repete nos 4 Evangelhos. Aí eu vou lá e leio nos 4 Evangelhos a mesma história. Isso amplia muito o nosso... Você quer falar? Estou sentindo aí, você está com desejo de falar? Eu quero falar que quando eu estudo a minha lição de manhã, eu também faço isso. Eu costumo pegar a lição, porque a lição às vezes ela não dá a história completa, né? Ela dá só uma parte, aí você fica curioso. Aí eu vou e pego o Espírito de Profecia novo, que eu tenho a série completa. Eu pego o que tem a ver e leio, e começo a estudar. Aí sim eu pego a Bíblia e junto os 3, entendeu? Para mim entender mais. A compreensão ela muda, ela fica melhor. Um outro detalhe, eu estudo além daquilo que eu vou falar. Por exemplo, eu estudo sobre Abraão, então eu vou na Bíblia, eu vejo o que Ellen White fala, eu vou no comentário bíblico adventista, eu vejo o que está falando ali também, mas na hora de pregar, eu vou pregar só o que eu quero. Eu faço ali o meu sermão, só que é importante eu saber mais, porque quando você sabe mais do que aquilo que você precisa falar, isso te dá segurança, e você fala com autoridade. Eu comentei na semana passada uma coisa que é bom usar também na hora de estudar a Bíblia, que é a concordância. Além do dicionário, eu não falei do dicionário, mas o dicionário ele é muito bom porque você entende alguns detalhes, algumas palavras, mas a concordância te leva a passear pela Bíblia onde estão os textos. Um livro que é muito bom para esse momento que nós estamos vivendo, e eu estava conversando com os jovens ontem, é esse daqui, que é o Eventos Finais. É um compilado, mas ali tem o texto original de onde está vindo, de onde foi tirado, e é um bom livro para o momento que nós estamos vivendo, né? Para entender melhor esse momento, essa realidade. Eu falei também que eu tenho a minha Bíblia de estudo, que é uma Bíblia comum, normal, mas é onde eu escrevo tudo, onde eu faço anotação, onde eu marco, aonde está a minha vida espiritual, está nessa daqui. A outra Bíblia, que está aqui embaixo a outra Bíblia, ela é a Bíblia que eu levo para a igreja. É a Bíblia que eu levo para a igreja. Nessa daqui, eu marco tudo relacionado ao sermão. Então, tem os textos que eu vou ler, eu deixo marcado ali. Tem algum detalhe, alguma concordância que eu tenho que levar para um texto para o outro, está aqui. Eu tenho pregado nas quartas-feiras os sermãos que eu não preciso de usar papel, eu uso só a Bíblia. E isso fica mais prático na hora de pregar, na hora de falar, eu marco ela aqui. Então esse é o meu processo de estudo da Bíblia e de preparo de sermão, de ficar lendo ela em vários momentos. Só que Jesus, ele tinha um processo dele de estudo da palavra e da confiança que ele tinha também na palavra de Deus. E os discípulos, nós vemos as mesmas coisas, o processo deles, a confiança que eles tinham na palavra de Deus. O verso para memorizar está no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 4, faz parte do momento em que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado, e o texto diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o verso? Não, do verso até, eu não tenho muito o que comentar do verso. Nós já sabemos o contexto dele, sabemos tudo isso. Mas uma coisa eu achei interessante na lição de sábado aqui, é uma coisa que eu tenho feito agora muitas vezes. A gente vê palavras que são escritas, que os autores escrevem, muitas vezes na Bíblia tem, e nós não procuramos ele na sua forma plena, o que significa no nosso grupo. E nesse de sábado tem a palavra ceticismo, né? Aí você começa a olhar a palavra ceticismo e você não entende. Não crê, simplesmente não crê. O que acontece? O que significa a palavra, né? E aqui vem falando, né? E eu gravei e achei interessante. Ceticismo é doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata incapacidade de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. E aqui nós vemos o que? É realmente a condição da pessoa se colocar como sendo sábia, muito inteligente, e ela não consegue enxergar a Bíblia como uma orientação de fé, ou não consegue enxergar a Bíblia como a palavra de Deus. E é aí que quer dizer ceticismo. Ele não é somente o fato de você não crer, ele se coloca numa situação que ele sabe tanto, que ele sabe mais do que a Bíblia. Eu achei interessante. Então, hoje em dia, todos os textos que a gente busca, eu busco, seja no Espírito de Profecia, seja na Bíblia, seja onde for, pega aquela palavra e coloque ela na íntegra, procure no dicionário, põe no Google, né, que hoje é mais fácil, e aí você vai percebendo aqui qual é o contexto. E a lição dessa semana exatamente está falando o quê? Da credibilidade da Bíblia, né? E hoje nós temos pessoas que estudam a Bíblia, mas não no sentido espiritual. Olha que interessante. Eles estudam só por estudarem, para avaliarem, para ver a questão histórica, para verem o que ela diz, mas nem no sentido espiritual. E isso para nós não tem nada a ver. Para nós ela tem que ter um sentido espiritual, ela tem que ter algum valor na nossa vida, principalmente na mudança de vida, né? Que é o que Jesus estava mostrando para os apóstolos, né? Na primeira lição, a gente estava conversando com o Vinícius aqui, e uma das questões da Bíblia, da lição, era a Bíblia como transformadora, né? Isabela, você quer falar alguma coisa da lição de sábado, do verso? Eu gosto muito desse verso aqui, e um detalhe que me chama a atenção no verso para memorizar, né? É o fato de que para o momento de aflição, para o momento de provação, o que Jesus usou? Ele usou a Bíblia. Exato. Ele não foi buscar filósofo, ele não foi buscar o que tinha da época, não foi buscar o que os doutores da lei falavam, não foi buscar o que os pais falavam. A busca dele ali, o combate dele ao inimigo está escrito, foi na palavra de Deus. Eu recordo de um professor na faculdade, o professor Roberto Pereira, um argentino, e uma coisa me chamava a atenção nele, né? Aluno fica perguntando um monte de coisa, aluno fica questionando, fica debatendo com o professor, fica falando eu não concordo. Eu conheço um rapaz que falava muito isso na faculdade, eu não concordo com os professores, e sempre que alguém discutia com ele, falava alguma coisa, usava o que autor fulano de tal falou, o que outro pastor falou, o que eles leram em algum lugar, ele olhava para a gente e falava, abra a sua Bíblia. E aí dava a resposta. Aí o argumento dos colegas, às vezes, era o que outro autor falava. E aí o argumento dele era, abra a sua Bíblia. Até mesmo quando alguém falava, mas Ellen White fala isso, ele respondia com, abra a sua Bíblia. É o que Jesus faz, é o que Jesus fazia. Quando tinha algum questionamento, quando tinha algum detalhe, ele usava a palavra de Deus. A Bíblia era a regra de fé
naquele momento e deve ser a nossa regra de fé hoje. Na lição de sábado, um detalhe que eu chamei, e é o que leva ao ceticismo também, e às vezes dentro da igreja, e quando a gente fala de ceticismo, a gente fala do pessoal fora, né? Exato. Mas às vezes o ceticismo dentro da igreja, dentro das igrejas como um todo, é que a Bíblia ela é minimizada. O texto fala que ela é vista meramente como ideia de homens. É tirado a ação divina, toda a manifestação sobrenatural da Bíblia. Tem um livro, e eu tenho esse livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. É um bonito texto, né? E a Bíblia tinha razão. Aí você pega para ler, o autor ele faz de tudo para falar que a Bíblia tinha razão, mas ele tira toda a ação sobrenatural. A Bíblia tinha razão, teve o dilúvio, mas ele foi só num local só. Não foi universal. Ele foi uma coisa local, uma barreira que choveu muito, uma barreira que se abriu e alagou um local e trouxe muita destruição e ele ficou conhecido. A Bíblia tinha razão. O povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, mas o mar não se abriu. Eles passaram por cima dos juncos ali, por cima das plantas, num local mais raso. Então ele pega tudo que a Bíblia fala e que tem o sobrenatural de Deus, ele tenta dar uma explicação científica para falar, realmente isso aconteceu, mas não é do jeito que você conhece, não é do jeito que você aceita. Então ele tira tudo de Deus. E isso faz com que a Bíblia ela seja não a história de Deus com o seu povo. Muda o contexto. Mas é a história de um povo que tem Deus e vão agora escrever sobre esse Deus. E isso torna a Bíblia muito humana. Tira completamente o sobrenatural da Bíblia. Mas como eu estava falando, Jesus ele sempre usava o está escrito. Que é a nossa lição de domingo falar sobre isso. Você tem alguma impressão aí sobre o domingo? Quer falar mais alguma coisa de sábado? Na verdade, aqui se você ver o próprio texto da lição, o próprio contexto aqui, fala a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Quer dizer, Jesus estava ensinando a Bíblia para os apóstolos. Olha para você ver como que eram as coisas, né? Então, falou, vocês estão vendo a Bíblia, vocês conhecem, mas eu vou ensinar vocês como se enxerga a Bíblia na sua plenitude. Olha para você ver que interessante, né? Que veio na lição, né? Está escrito, né? Então, na verdade, aqui veio que Jesus estava falando, olha, vocês acham que sabem a Bíblia, mas agora eu vou ensinar vocês o que realmente quer dizer a Bíblia. Quem sou eu na Bíblia? Todo o contexto, né? Então, você vê que maravilha, né? Que coisa espetacular. Você vê que Jesus ali, ele usou com provas completas. Jesus, quando contava uma parábola, ele movia aquela multidão com uma parábola. E eles entendiam na plenitude o que queria dizer a palavra de Deus. É muito, muito bom, né? Então nós vemos aqui que a credibilidade da palavra de Deus, quando você estuda, quando eu estava falando do Espírito de Profecia com a Bíblia, e quando você compara tudo isso, você vê como é perfeita. Como ela nunca saiu fora, na verdade. Sempre perfeita na linha correta. E Jesus está tentando mostrar exatamente isso para os apóstolos, que a Bíblia não falha, não é verdade? Eu achei uma parte interessante do domingo, foi o que eu mais achei interessante. Sim, somente a Bíblia, e unicamente a Bíblia, foi um método de defesa de Jesus contra os ataques do adversário. Cristo é Deus, mas em sua defesa contra Satanás, ele se submeteu unicamente à palavra de Deus. Ou seja, eu entendi que Deus, sendo Deus, o nosso Pai, ele usava a Bíblia. Então, por que a gente, não sendo ele é o nosso exemplo, nós temos que seguir ele. Então, por que a gente é teimoso e não quer estudar a Bíblia? Às vezes, como o senhor falou, a gente não dá muita atenção na Bíblia. A gente vai para o espírito de profecia, outra coisa. Mas o espírito de profecia é importante, porque ele foi escrito pela profetisa do Senhor. Mas eu creio que a Bíblia é muito mais importante porque lá fala da história de Deus, entendeu? E quando eu leio a Bíblia, eu sinto paz em mim, entendeu?
muito comum as pessoas às vezes pedirem a minha opinião sobre alguma coisa. Pastor, o que eu devo fazer sobre isso? O que eu devo fazer sobre aquilo? Eu tenho falado o seguinte: estuda a Bíblia. E quando você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia, você tem o seu momento de estudo da Palavra de Deus. Você pode fazer isso do modo tradicional, que é de Gênesis a Apocalipse, você tem o seu plano de leitura. Você pode fazer, escolher um livro da Bíblia e você estudar sobre esse livro. E tem alguns livros especiais em que você pode fazer isso. Você tem ali o livro do Evangelho de João, você tem o livro de Isaías, que você pode fazer isso. Você vai estudando ali a Bíblia nesse contexto. Você tem os livros de Ellen White, que você pode estudar eles paralelo, lendo os livros de Ellen White e a Bíblia junto. Então tem alguns processos que você tem do estudo da Bíblia. E quando você faz isso, você se aproxima do autor. O autor divino, que tem o autor humano, que eles escreveram a Bíblia, foram usados para usar a linguagem deles, a experiência deles, a visão que eles tiveram sobre aquele assunto, mas tem um autor divino, que ele está contando a história dele com o seu povo. E quando você se aproxima dele, isso te dá discernimento entre o certo e o errado, isso te dá discernimento entre as suas ações, e você sabe o que fazer, porque você está tão perto dele que os seus sonhos eles se misturam com os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus se misturam com o seu. E até mesmo quando ele disser não, você vai entender que é o melhor para você. E o estar escrito ele é muito importante. Porque Jesus, ele no momento ali de fragilidade, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, iniciando ali o seu ministério, na hora da provação, o inimigo ele veio como um anjo de luz. Só que conforme ele foi falando, a maneira dele falar, se tu és, colocando dúvida, Jesus ele conhecia a Bíblia, ele sabia quem ele era. Então ele começou a entender, peraí, tem algum problema aqui. E aí ele responde com a Bíblia. Já que o problema é a Bíblia, então vamos lá. Se eu sou, tá, então eu vou te mostrar que eu sou. E o que eu sou aqui, eu não preciso de pão. O meu ministério ele precisa da palavra de Deus. É claro que Jesus não está falando só do pão, do alimento em si, mas o alimento que ele precisava para o seu ministério, para a sua vida ali, era a palavra de Deus. É o que nós precisamos. Quando as coisas acontecerem, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia. Eu me incomodo quando o pessoal fala que a Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia não tem todas as respostas. Não tem. Vai ter perguntas que você vai fazer que a Bíblia ela não vai te dar resposta, mas ela vai te levar a quem tem. E isso é o importante. A Bíblia te leva a quem tem a resposta. E quando você chega nele, você sabe o que ele quer para a sua vida, você entende por causa desse relacionamento que nós temos com ele. Mais alguma impressão aí sobre eu gosto, pastor, da lição também, esse rodapé, que muitas vezes o autor deixa. Porque ele pega tudo que nós vimos, estudamos e fala exatamente, como podemos ser tão dependentes da palavra de Deus e tão submissos a ela, de acordo com o exemplo de Jesus. Como é difícil você pensar isso na sua forma prática, como você é difícil, porque nós somos pessoas que muitas vezes estamos no nosso dia a dia, nosso corre-corre, com tanta coisa, e nós não conseguimos atingir essa maneira, né? Como ser dependentes totalmente da palavra. Quando vê, a gente está dando uma desviada, está dando uma coisa, e aí que a gente vê, quando vê o autor colocando isso aqui, fala, puxa, quanto eu tenho que melhorar? Quanto que eu tenho que mudar? Quanto que eu ainda tenho que lutar para mim ser mais submissos, né? Até nas tentações mesmo, quando a gente passa no nosso dia a dia, às vezes a gente procura pessoas, não a Deus. A gente tem a mania de procurar pessoas. Quando a gente cai naquilo, a gente acha que a pessoa vai ajudar a gente, mas a gente está se enganando. Porque o único que ajuda é Deus. E eu vejo que a Bíblia é um sapato para os nossos pés, entendeu? Porque quando você está descalço e meio aqueles pedregulhos que dói o seu pé quando você pisa, vem a palavra de Deus como um sapato e você consegue caminhar até Jesus.
esse detalhe a gente confia mais no que a gente está vendo, né? Do que em Deus. Isso é interessante. Na hora do socorro, a gente tenta de um tudo. Quando a gente não consegue, bom, então eu vou para Deus. E deveria ser o contrário. A gente primeiro para Deus, porque Deus ele vai prover os meios e as pessoas. Eu conto num sermão meu, que é o de Davi, no sermão jovem, eu conto de uma história, de um detalhe de uma amiga que estava passando apuros e aí, no contexto, em algum momento eu vou contar na sua igreja, talvez eu conte em julho, se tudo der certo, lá em Itapeva. E aí fala, vou contar com mais detalhes, mas o detalhe é que ela questionando, né? Por que Deus está deixando acontecer isso? Por que Deus está deixando acontecer isso? Deus me abandonou. E aí eu fico irritado com ela, no telefone. Eu assim, como assim Deus te abandonou? Olha só o que aconteceu. Uma amiga que estava no carnaval, no acampamento de carnaval, com a igreja dela, entrou em contato comigo para que eu ligasse para ela. E enquanto eu estava ligando para ela, já tinha uma outra amiga indo para a casa dela. Eu falei assim, como assim Deus te abandonou? Olha só, ele usou a fulana para entrar em contato comigo, eu estou ligando para você e a ciclana já está chegando aí. Olha só, como Deus te ama. Ele usou 3 pessoas para cuidar de você nesse momento. Então, é isso que acontece. Quando nós vamos a Deus, primeiro, Ele provê os meios, ele abre as janelas, Ele provê as pessoas. Eu vou contar também lá, se der certo, sobre Elias. O detalhe de Elias, que Elias estava lá na caverna, sendo alimentado por corvos, levava para ele pão e carne, tinha um riacho que passava na frente, ele tomava ali da água, e aí seca. O que Deus faz? Vai lá para Serepta. E aí eu falo um detalhe sobre isso, que lá no dia eu vou falar. Ele manda para Serepta. Só que chegando em Serepta, Deus já tinha providenciado alguém para cuidar dele. Então quando nós andamos no Senhor, quando nós vamos para a palavra de Deus, que nos aproxima dele, no nosso sufoco, a gente vai para a Bíblia, Ele provê os meios, Ele provê as pessoas, Ele provê a saída. E que interessante, pastor, que semana passada, que já faz um pouco tempo que a gente não tem tido acesso às pessoas mais da igreja, né? Só que a gente ficou preocupado, falou, puxa vida, e aí, será que o nosso pessoal está passando bem? Será que não está passando necessidade? Será que não está faltando emprego, faltando dinheiro, faltando comida? É preocupação nossa, né? Lógico, ó. E sábado passado a gente já tinha arrumado uma pessoa para fiscalizar, ver todo mundo como estava, as famílias como estavam. E a gente também visitou uns que a gente sabia que poderia visitá-lo. E por incrível que pareça, pastor, a gente não entende o que Deus quer mesmo, mas a gente sabe que tem que confiar nele. Muitas pessoas que antes, muitas vezes a gente estava precisando ajudar na igreja, a igreja precisava ajudá-los. Hoje, Deus providenciou trabalho para eles estão com bastante trabalho, estão tendo renda, não está faltando nada, não tem nenhuma conta atrasada, está tudo em dia. Eu falei, gente, como que entende isso? Sabe, a gente não entende. E eu vi como Deus está cuidando do seu povo, sabe? Ele falou, não, vocês vai passar por isso, mas não vão passar sozinhos. E eu achei interessantíssimo. Eu falei, gente, nem dos que nós ajudávamos estão precisando de ajuda. Aí você fala, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é algo que a gente não compreende. Então, eu fiquei muito, sabe, me deixou muito, assim, feliz, sabe, por Deus estar providenciando e ter ajudado o teu povo. Seja os que estavam na cidade, seja os que estão no sítio, todos estão sendo providos das suas necessidades. E Deus tem suprido as necessidades. Amém, né? É muito bom, né? Você tá falando aí, eu estou lembrando, né? Quando você estuda a Bíblia, é isso que você vê. Exatamente.
Ou seja, Deus não mudou. Do jeito que Deus cuidava do seu povo no deserto, cuidava do seu povo quando estava na cidade já, acolchoado ali, bonitinho, Deus continuou cuidando. Depois a gente vem para os discípulos, Deus continuou cuidando. Tem um momento que Paulo ele fala a trajetória dele, né, tudo que ele passou, os naufrágios que ele passou, e Deus continuou cuidando. Então, Deus, quando você vai ver a história do cristianismo, ali os valdenses e muitos outros que passaram ali, que foram importantes para a história do cristianismo, para o que nós somos hoje, o que nós temos hoje de palavra de Deus que chegou até a gente vê o cuidado de Deus. E hoje também nós estamos passando por esse momento e nós estamos vendo o cuidado de Deus. Então Deus ele não muda, ele cuida dos seus filhos. Só que quando nós temos a Bíblia e nós buscamos na Bíblia as respostas, nós entendemos isso mais claramente e confiamos. Tem um texto que eu li essa semana para alguém, do Salmo 46, ali do verso 10, que fala: sossegai e sabei que eu sou Deus. Nós estamos nesse momento de sossegar, de ficar tranquilo, de descansar no Senhor, sabendo que Ele é Deus, Ele vai cuidar da gente, que no momento mais difícil Ele vai estar do nosso lado. E como é que eu sei disso? Através da palavra de Deus. Aconteceu no passado e acontece hoje também. Jesus ele tinha uma relação muito íntima com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ele sempre usava a Bíblia. É muito comum você ver alguns textos de Jesus que ele faz referência a autores da Bíblia, ao que eles falaram lá no passado, e ele trazia e ele esclarecia aquilo dali. A impressão que dava é que até mesmo os doutores da lei, eles liam, mas eram cegos. E Jesus ele chegou e falou: Senhor, mas peraí, vocês examinam a Escritura, mas você não percebeu que é ela que fala de mim? Então, eles liam a Bíblia, mas eles não entendiam. Jesus, além de entender, e a Bíblia, ela conta a história desse Deus com o seu povo, mas ela também mostra, Isaías fala, né, que Jesus ele veio para testemunhar de Deus o Pai. Em Atos fala que nós temos que testemunhar de Jesus. Jesus ele veio para testemunhar, e agora nós testemunhamos de quê? Do amor de Deus, só que também do seu caráter. E o que expressa o caráter de Deus também é os mandamentos, a lei de Deus. Como é que foi essa relação? O que vocês estudaram aí sobre essa relação de Jesus e a lei? O que nós vemos aqui, né, pastor, que Jesus e a lei, é que muitos usam hoje a questão que Jesus veio abolir a lei, né? Eu acho interessante, porque eu tenho amizade com muitas pessoas, né? Tanto várias denominações, e muitos me questionam, falam: puxa, mas vocês guardam o sábado, por exemplo, e Jesus veio e aboliu a lei. Aí eu falei: gente, se Jesus aboliu a lei na forma dos 10 mandamentos, então ela seria abolida na totalidade, não é? Você teria roubado, adulterado, você poderia fazer tudo, mas se ele aboliu toda a lei na cruz, nós poderíamos fazer qualquer coisa. E eu vejo que as pessoas ficam sem reação, né? Porque na verdade ela fala assim: mas eles veem que tem uma razão, entendeu? Porque na verdade muitas vezes a gente busca somente o foco do sábado, por exemplo, né? O fato do adventista ser guardador do sábado, mas esquecemos que a lei são 10, não são 9, né? E Jesus veio mostrar realmente a forma correta de se guardar a lei. Olha para você ver. Então, porque quando nós olhávamos no contexto da Bíblia, você vê que os fariseus, todos os chefes da época, os sacerdotes, todos que estavam ali, eles achavam que guardavam a lei. Olha para você que interessante. Porque eles guardavam a lei na sua forma mecânica, na sua forma legalista, e esqueciam que a lei de Deus ela vai muito além disso.
Primeiramente nós entendemos, e Jesus mostrou que a lei é realmente o pacto de amor que Deus tem pelos seus filhos. Então, quer dizer, ele está mostrando claramente, gente, essa lei é uma lei de amor. É a lei para mostrar para vocês o quanto eu amo vocês. Porque tudo isso que vocês estão vendo na lei, que vocês fizerem contra, vocês vão ter um resultado. Olha para você ver. Quer dizer, Deus está mostrando tudo. Porque ele está falando ali exatamente, por exemplo, você vai roubar. Ele está falando, se você roubar, você vai ser preso. Você vai ser condenado e muitas vezes até a morte. Quer dizer, Deus está mostrando tudo lá na frente. Olha, faça o que é certo, que vai dar certo. E Jesus veio mostrar exatamente o quê? Que ele nunca, em nenhum momento, ele veio mudar a lei. Ele veio mostrar exatamente como nós teríamos que viver a lei. Aí se você pode trazer isso para os dias de hoje, por exemplo, que nós sempre olhamos lá, né? Nós somos muito bons para olhar o passado, muito bom para olhar as pessoas lá de trás. Mas e nós? E nós? Qual a forma que nós temos guardado a lei do Senhor? De que forma nós temos visto a lei do Senhor? Eu posso ser um guardador de sábado simplesmente por legalismo e não por amor a Deus. Eu posso fazer certas coisas somente por uma base de troca, né? Eu faço isso, Deus me dá isso. E não é essa a questão de Deus. Nós fazemos por amor a Ele, né? Submissão a Ele. E essa submissão é de amor. E quando nós olhamos para a lei, é exatamente isso. A obediência à lei, ela não é uma obediência forçada. Ela é uma obediência porque, na verdade, ela vai te trazer o bem. Totalmente o bem. E vai te trazer paz e o bem. De você não sofrer a consequência na qual você fizesse o erro. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Eu achei uma parte interessante aqui, que é Cristo apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Eu achei interessante porque na minha escola, no passado, tinha muita gente que não acreditava na Bíblia, né? E tinha umas ideias muito, assim, muito doidas lá. E um dia eu e um menino que não acredita entrou em um combate lá. E ele falou assim, Deus não existe. Ele é que nem o branco, não existe. Porque você pega uma borracha branca, coloca no escuro, apaga a luz, ela vai ficar preta. Então o branco não existe. Aí eu olhei pra ele e fiquei com tanta raiva. Eu falei assim, vai estudar a Bíblia, vai, por favor, faz esse favor de estudar a Bíblia. Só que ele não gostou também, né? Porque ele achou ofensivo. Aí a gente começou a debater. Ele falou, Deus não existe e tal. E naquele momento eu me senti assim, tocada pelo Espírito Santo para falar a verdade para ele. Porque ele falou que já tinha lido a Bíblia, mas não tinha achado nada. Que ele falava que Deus não existia para ele e não tinha nada a ver. E por meio de tudo aquilo, como aqui está falando que a Escritura tem que ser como autoridade inquestionável, eu me senti tocada pelo Espírito Santo de ter autoridade de falar sobre as Escrituras para ele. Isso é muito importante, né? A gente vai se deparar e encontrar pessoas que não crêem na Bíblia. Quando que isso começa a mudar? Quando elas veem na vida delas ou na vida de algum amigo o que a Bíblia pode fazer. Eu conheço histórias, e vocês devem conhecer também, de pessoas como eram no passado e como ficaram depois que tiveram um relacionamento com Deus. Como que a Bíblia transformou. Na minha época de faculdade, no meu terceiro ano, a gente fazia evangelismo. E aí eu fui fazer evangelismo, fui dar estudo para um casal, abordei eles na rua, e aí fui para a casa dele para dar estudo para ele, toda semana eu estava lá. E a família era de uma confissão religiosa que tinha um preconceito muito grande contra os adventistas. Então toda vez que eu chegava na casa dele para dar estudo para ele, eles ficavam de cara feia. Só que ele era dependente de drogas. E a gente continuou estudando, todo sábado eu ia lá,
a gente estudava e eu chegava, a família de cara feia. Foi passando o tempo, eles começaram a me receber melhor. Fizeram um almoço no domingo, para mim, a família estava lá para me receber, todo mundo feliz. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Aí depois que eu fui perceber, ele estava mudando de vida. A Bíblia, o estudo, estava fazendo com que ele estava mudando, ele estava deixando as drogas. E ele falou assim, pastor, e já me chamava de pastor, né? Estudante de teologia, me chamava de pastor já. Pastor, sábado que vem eu não vou poder ter o estudo, porque eu vou num sítio que tem uma clínica de dependentes químicos, e eu estou indo para lá levar um amigo meu que é dependente químico e eu estou pagando para ele. Ou seja, ele mesmo não precisou ir, porque a Bíblia foi mudando ele foi abandonando, mas agora ele estava bancando um amigo dele na clínica, graças à palavra de Deus. Ou seja, a visão que as pessoas tinham de mim foi mudando, vendo o que a Bíblia, o que o estudo está fazendo com o filho deles, com o neto, com o irmão. Então a Bíblia, a gente tem que mostrar a transformação que a Bíblia faz. As pessoas elas começam agora a acreditar. Jesus ele via a Bíblia como um completo. Quando Jesus ele esteve início ao seu ministério, não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento veio 30 anos depois, ou até mais. O primeiro livro do Novo Testamento, segundo a grande maioria dos comentaristas bíblicos, foi 1 Tessalonicenses. E depois vieram os outros. Alguns li alguma coisa esses dias como se tivesse sido Tiago, mas a grande maioria entende que é 1 Tessalonicenses, ou seja, muito tempo depois da morte de Jesus. Então a Bíblia que eles usavam era o Antigo Testamento. Vocês viram alguma coisa relacionada aí a essa relação deles, de Jesus, dos seus discípulos com o Antigo Testamento, com a totalidade das Escrituras? Aqui nessa parte a gente vê que logo após a morte, né, de Jesus, os discípulos ficaram assim perdidos, né, falando, nossa, e agora? Jesus morreu, e agora o que nós vamos fazer e tal? E aí que Jesus mostrou para eles, falou, gente, não é bem assim, vocês não entenderam, vocês não leram a Escritura, vocês não estão entendendo. Então, quer dizer, Jesus estava mostrando exatamente o quê? Que eles tinham que entender o contexto da coisa, né? Como fala aqui na parte de terça, ó. Após a morte de Cristo, seus seguidores ficaram confusos, em dúvida. Como isso pode acontecer? O que significa sua morte? De acordo com Lucas, Jesus apareceu a eles 2 vezes, primeiramente a 2 que estavam a caminho de Emaús, e depois outros. Em 2 ocasiões diferentes, Jesus explicou como tudo havia de ser cumprido das profecias do Antigo Testamento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, quer dizer, Jesus ressuscitou e foi lá mostrando para ele, falando, gente, é isso que vai acontecer, dessa forma, já aconteceu, já foi falado desde os profetas lá atrás. Vocês têm que entender no contexto completo. Isso tudo tinha que acontecer, né? E um fato que eu acho muito importante aqui, que Jesus quis mostrar para eles, é que tinha que dar credibilidade a tudo que estava acontecendo. Falou, gente, não é à toa, tudo isso tem um significado. Porque eles não entendiam o significado. Não, se Jesus era Jesus, ele ia ser rei aqui. E eles não entendiam isso, né? E eles queriam mostrar para eles, olha, não é bem assim. As coisas vão acontecer da forma que está nas Escrituras, da forma que tem que acontecer. E eu vejo que é isso que nós, hoje, para nós, eu vejo assim, que eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais, né? Inclusive da nossa linha. E eu vejo que hoje é muito importante nós sabermos o que vai acontecer no futuro, né? O que as profecias querem dizer? Em que tempo nós estamos vivendo hoje? Muitos hoje já estão colocando que já estão na época de perseguição. E isso ainda não é real. Se você, eu vi que o pastor colocou eventos finais, né? Que é um livro pronto.
A gente até fez um estudo nele na igreja, há uns 5 anos atrás. Todos os domingos nós estudávamos um capítulo do Eventos Finais. E eu vejo que hoje está na hora de recomeçar esse estudo. Porque você vê que isso que está acontecendo hoje é somente uma milésima gota ainda do que vem a ser acontecer. É muita coisa ainda, tem muitas coisas para acontecer. Mas eu vejo assim que nós temos que refletir nas Escrituras. O que ela quer dizer? O que as profecias estão mostrando? Que era o problema dos discípulos aqui. Eles não entendiam por que está acontecendo. E eu vejo que nós hoje temos que entender o que está acontecendo. Em que situação da história estamos? Jesus está próximo a voltar? Com certeza. Nós sabemos disso. Mas tudo isso vai acontecer no tempo certo, na ordem certa. Mas cabe a nós estudarmos as profecias. E eu vejo que muitas pessoas estão usando isso daí no sentido de ataque mesmo, né? Não de uma forma saudável, não da forma que a Bíblia está dizendo, olha, eu acredito que vai ser isso, porque o rei não sei do que é esse, porque a China é isso, porque os Estados Unidos é isso, porque o Papa é isso. Sabe, as pessoas não estão indo para o caminho que deveria ir. Eu vejo que cada um está vendendo a sua ideia. Olha, viver assim é o perfeito. Olha, Deus está falando isso. Não é isso, gente. Nós estamos indo para um caminho que não é esse o caminho. Então eu entendo hoje que é o momento de nós entendermos as Escrituras, compreender elas da forma correta, porque uma coisa nós temos a certeza, que esse tempo que nós estamos passando agora, essa quarentena, como nós falamos, com certeza a nossa igreja não pode voltar da mesma forma que ela estava. O nosso povo não pode voltar da forma que ele estava. Ele tem que entender que esse povo que estamos sendo hoje, temos uma missão. Que é o que Jesus está mostrando aqui para os discípulos. Eles tinham uma missão. E a missão deles era o quê? Levar a mensagem para as pessoas. Isso que você contou aí sobre Jesus no caminho, os discípulos no caminho de Emaús, eu vejo algo parecido lá no livro de Atos, quando o anjo mandou Filipe encontrar o etíope, né? E aí ele estava lendo Isaías 53 e não estava entendendo. E aí o Filipe pergunta, entende tu que lê? E aí ele fala assim, como é que eu vou entender se não tem quem explique? Aí ele subiu na carruagem e ele foi explicando. Exatamente. É quase a mesma coisa que aconteceu, né? Liam, mas não estavam entendendo que a Bíblia ela é um todo, e ele foi explicando ali para que ele chegasse à compreensão. Um outro detalhe que a lição traz é a origem divina da Bíblia, né? A Isabel está falando ali da conversa dela com um amigo que não entendia, que não aceitava a Bíblia, e é o que tem acontecido hoje em dia. Muita gente não aceita a Bíblia de nada. Alguns aceitam a Bíblia que é um livro de homens, e tem fábulas, até mesmo tem algumas religiões que eles não aceitam de que Gênesis 1 a 11 é literal. Eles aceitam como simbólico, é uma fábula, uma fantasia, uma parábola que foi escrita. Eles não aceitam aquilo como literal. Nós aceitamos aquilo como literal, como realmente aconteceu. E na lição de quarta-feira vem trazendo essa impressão que Jesus passava, de que a Bíblia ela é de origem divina. Foi usada, homens foram usados para escrever, mas ela é a palavra de Deus. E essa mesma impressão que depois lá na frente é passado com os discípulos, né? Os discípulos eles usavam a Bíblia como sendo realmente a palavra de Deus, mesmo quando outras pessoas falavam, eles entendiam, não, Deus disse isso, mas peraí, quando você vai ver lá no original, quem disse foi Davi. Mas eles entendiam que Davi foi usado por Deus para dizer aquilo. Eles entendiam que a Bíblia ela é realmente de origem divina, e eles podiam usar claramente esses textos para trazer para o momento que eles estavam vivendo. Isabelle, você queria falar alguma coisa? A parte que eu achei interessante está escrito assim: em uma mensagem de advertência, Cristo também descreveu os dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não os perceberam.
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Há aqui todos os indícios de que Jesus estava se referindo a esse ato poderoso de juízo de Deus como um evento histórico. Aí é onde o Senhor falou da origem da Bíblia. Eu achei interessante porque, por exemplo, quando eu falei do meu amigo que não acreditava na Bíblia, esse ano, também tem muitas pessoas na minha sala que não acreditam na Bíblia, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer quando a pessoa precisa de ajuda. Porque se ela não acredita na Bíblia, o que a gente vai fazer? Aí você fica tão desesperado. Mas esse ano foi diferente, sabe? Porque muitas pessoas lá na minha sala estavam passando por dificuldades e tal. E minha professora, eu acho que ela é evangélica, deve ser isso. E só que ela sabe muito da Bíblia. Pensa numa mulher que sabe da Bíblia, é ela. Ela sabe de versos do nada, assim, ela fala versos da Bíblia, assim. E o que a gente falou? A gente fez assim, todas as meninas da classe, as que estavam ali mais na frente, ia trazer as Bíblias. Todas. Não importa se é católica ou... ia trazer as Bíblias delas. E aí, lá na sala, a gente ia fazer um estudo bíblico para ajudar as pessoas. E aí eu fiquei muito interessada, sabe? Porque eu vi uma oportunidade de pregar, assim, para as outras pessoas. Eu estava comentando aqui, né, dos apóstolos que usavam a Bíblia também. O que vocês estudaram sobre isso daí? Sobre a relação dos apóstolos com a Bíblia? De quinta-feira. Aqui, na verdade, até eu grifei aqui, nas passagens, né, que nós vimos de Atos 4, 24, 26, todas as passagens romanas. Nessas passagens, observe como as Escrituras estão intimamente relacionadas à voz do próprio Deus. Em Atos 4, pouco antes de receber a plenitude do Espírito Santo, os discípulos louvaram a Deus pelo livramento de Pedro e João. Você vê. Em seu louvor, eles levantaram as vozes reconhecendo Deus como Criador e admitindo que ele havia falado por meio de Davi, seu servo. Isto é, as palavras de Davi são as palavras de Deus. Em Atos 13, 32 e 36. Davi foi citado novamente por Paulo, mas suas palavras são atribuídas a Deus. Pois o versículo 32 diz o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então nós vemos aqui o quê? Que as Escrituras estavam aqui, intimamente relacionadas à voz de Deus. Eles reconheceram isso, eles viram, quando Pedro e João estavam naquela situação, eles viram e falaram, puxa, Deus nos libertou, Deus nos salvou. Quer dizer, eles estavam entendendo que estavam intimamente, tudo estava interligado a Deus. E eles entendiam que a palavra de Deus era a voz de Deus. É muito bom, né? Você separou alguma coisa aí, Isabel? Eu achei interessante aqui, ó. Na verdade, os escritores do Novo Testamento confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. Então é impressionante. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo depois. E aí você vê como os dois têm uma ligação. E aqui em cima, no começo fala, os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma que Jesus fazia. Em matéria de doutrina ética e cumprimento profético, o Antigo Testamento era para eles e palavra autoritativa de Deus. Ou seja, como meu pai falou, eles não mudaram, entendeu? Eles entenderam a palavra de Deus e fizeram a mesma uma ligação entre o Novo e o Velho Testamento. Olha só como é que interessante, né? Os discípulos, eles usavam o Velho Testamento, que os autores falavam reconhecendo que era a palavra de Deus, mesmo sendo os homens que estavam falando. Então eles reconheciam que era a palavra de Deus, que aquela instrução era importante para eles. Hoje nós temos a Bíblia. Eles reconheceram o Velho Testamento. Hoje nós também podemos reconhecer o que os discípulos falaram
como sendo também palavra de Deus. Vocês estavam falando e eu lembrando de Paulo, né? Paulo tem alguns textos que ele fala assim: digo eu, não o Senhor. É como se ele tivesse assim: olha, o Senhor está falando isso, mas eu tenho uma mensagem para vocês, a mensagem é essa daqui. Só que mesmo isso nós podemos entender, quando ele fala digo eu, não o Senhor, que o que ele disse está alinhado com a vontade de Deus, porque ele estava tão intimamente ligado a Deus, Deus estava movendo para que ele escrevesse, trouxesse aquela mensagem, que as mensagens que ele trazia, que ele deixava claro: olha, a minha impressão sobre esse assunto é essa. Nós podemos reconhecer também como palavra de Deus. Podemos reconhecer também que Deus estivesse usando ele ali para nos trazer uma mensagem. Estamos terminando o nosso tempo. A última impressão de vocês, querem comentar alguma coisa para finalizar? Hoje, sim, pastor, que eu vejo pelo estudo da lição e pelo tempo na qual estamos vivendo, é o momento de nós refletirmos cada vez mais na palavra de Deus, né? Temos muita coisa para nós tirarmos da palavra de Deus e realmente saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Porque eu vejo que nós, antes de tudo isso, acho que nós estávamos muito confortáveis. Nós estávamos nos sentindo assim muito confortáveis. E eu vejo que nosso retorno às nossas igrejas, vamos supor, que Deus queira que seja breve, não sabemos ainda quanto tempo, mas que nós possamos realmente repensarmos qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que a palavra de Deus fala para a minha vida, o que eu preciso mudar, qual o caminho que eu devo mudar, porque todos nós temos coisas para ser mudados. Nós vemos pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus, nós vemos isso, todos nós aqui presenciamos isso. Mas será que não tem muitas pessoas que precisam ouvir dessa mesma mensagem? Será que eu estou fazendo o que para levar essa mensagem para as pessoas? Porque nós não usamos aqui, mas Jesus, qual foi a última ordem de Jesus? Ide e fazer discípulos e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele deixou uma ordem para nós. Nós somos o povo do Senhor, mas será que estamos fazendo? Será que quando passar todo essa situação, será que nós vamos voltar para nossas igrejas da mesma forma? Com o mesmo pensamento? Sabendo na qual nós sabemos e temos a certeza que Jesus está voltando. E nós vamos voltar da mesma maneira? Isso não vai poder acontecer. Porque esse povo é o povo que estuda a Bíblia. Esse é o povo que quer buscar o poder do Espírito Santo. Esse é o povo que quer ir para o céu. E temos tantos outros que precisamos levar para o céu. Que nós possamos refletir realmente. Não somente estudar a palavra, mas ela colocada na prática. Que foi exatamente isso que Jesus fez. Eu vou ensinar vocês a palavra. Vou ensinar vocês a Bíblia. Mas eu preciso que vocês pratiquem ela. Que vocês façam ela no seu dia a dia. Que vocês mostrem a palavra de Deus no caráter de vocês, no testemunho de vocês. E é isso que nós temos que repensarmos. Que a nossa vida é feita de dia a dia repensarmos nos nossos atos. E como está a nossa vida espiritual. Né? Eu tenho falado, pegando um gancho no que você falou, eu tenho falado que o mundo como nós conhecemos, ele não existe mais. Nós conhecíamos, ele não existe mais. Nós estamos mudando, nós estamos nos reinventando. E se essa nossa reinvenção ela for baseada na palavra de Deus, a nossa vida ela vai ser diferente, mas bem pertinho de Deus. Os nossos princípios, os nossos valores têm que ser moldados segundo os princípios e os valores do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Estamos terminando aqui a nossa lição, mas daqui a pouco, 11 horas, nós teremos o culto divino diretamente da TV Novo Tempo. Você pode acompanhar pelos canais do YouTube da TV Novo Tempo, NT Play, você pode acompanhar pelo Facebook, pelos canais pagos também, os canais de assinatura você tem ali na TV Novo Tempo, com uma pregação muito especial da Palavra de Deus. E amanhã à noite, 8 horas, 20 horas
20 horas da noite, nós teremos o culto diretamente lá da Associação Mineira Sul com o pastor Josias. E na quarta-feira eu estarei com vocês aqui também no canal do Facebook. E depois a gente joga também lá para o YouTube a nossa pregação do nosso culto de oração na quarta-feira às 19h30. Que Deus possa te abençoar. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, cada vez mais para perto de Ti. E através da Tua Palavra, Senhor, possamos compreender e entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Que a Tua Palavra possa nos mover, ela possa nos mostrar, Senhor, a transformação que o Senhor pode fazer na nossa vida. E através da Tua Palavra, Senhor, possamos compreender o momento que estamos vivendo. Um momento feliz em que a nossa redenção se aproxima com o retorno de Cristo Jesus. Nos abençoe e nos guarde, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Até lá.